lá no Salmo 42, diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. Ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o teu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez nesta hora. Senhor, nós mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Deus. Nós nos alegramos, Senhor. Nos alegramos porque nesta manhã o Senhor nos acordou. Nós vimos, ó Deus, que o Senhor nos tem dado mais um dia de vida. Concedeu-nos a paz. Concedeu-nos, ó Deus, o privilégio de estarmos aqui reunidos adorando o Teu nome. Bendizendo, ó Deus, o Teu santo nome. Nós Te adoramos, ó Deus, porque nesta manhã podemos também, Deus, receber, Senhor, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, através da ceia. Nós Te bendizemos, ó Deus, porque nesta hora também podemos nos alimentar com a Tua palavra, a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é verdadeira, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra, Deus, que entra, Senhor, no nosso ser e vai dividindo todas as coisas. Ela é como uma espada, Senhor. Ela divide, ela dilacera, Deus, como o Senhor bem quer. Ela faz, ó Deus, o Teu querer e a Tua vontade. Ela não volta vazia para Ti, Senhor. Por isso nós Te pedimos nesta manhã que a Tua palavra venha, Deus, fazer aquilo que nós, ó Deus, é necessário ser feito. Nós Te pedimos, ó Pai, nesta manhã que, Senhor, a Tua palavra, Deus, desça, Deus, ao nosso coração, que ela, Senhor, venha a frutificar, que ela venha, Deus, germinar, que ela venha, Deus, dar frutos, ó Deus, muitos frutos para a glória do Teu nome, Senhor. Nós queremos Te pedir, Deus, que nesta manhã nós sejamos transformados por ela. Nós queremos Te pedir, ó Pai, que toda a nossa vaidade, todo o nosso orgulho, Senhor, seja despedaçado pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que no nosso coração não haja lugar, Deus, para, Senhor, o nosso querer, mas somente para o Teu querer. Por isso, ó Deus, abre os nossos ouvidos para aquilo que Tu tens para nós nesta manhã. E que ao sairmos daqui, possamos sair, ó Deus, carregando conosco a bênção que o Senhor tem para cada um de nós. Assim, Deus, nós oramos nessa hora. E Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Este Salmo 42, ele está entrelaçado com o Salmo 43, que na realidade
O Salmo 43, ele é a continuação do Salmo 42. Os Salmos 42 e 43 fazem parte de um único poema. E este Salmo 42, sem sombra de dúvidas, é um dos mais tristes e mais belos de todo o saltério. O Salmo 42, que forma um poema junto com o Salmo 43, é um dos mais tristes de todo o saltério, mas também é um dos mais belos. Triste porque o salmista se vê excluído, ele se vê exilado do santuário de Deus. Nós lemos isso lá. E isso lhe traz uma profunda insatisfação. Essa circunstância lhe traz uma profunda tristeza, lhe traz uma profunda depressão. É triste porque o salmista, ele se lamenta da sua situação, ele anela, ele deseja ardentemente por estar de volta à casa de Deus. Então é um salmo bastante triste. Ele fala ali de dor, de luta, ele fala ali de tristeza, de lágrimas. É um salmo triste, mas também, por outro lado, eu posso dizer que é um salmo belo. E é um salmo belo porque ele transforma os anseios do salmista, os desejos do salmista, numa fé resoluta, numa esperança no próprio Deus, no Deus que ele crê. Então há essa dualidade nesse salmo, uma tristeza e uma coisa que é bela. É belo porque a angústia e o desalento do salmista, elas são substituídas pela realização da fidelidade e pela realização do poder de Deus. Nós podemos concluir isso quando nós lemos esse texto. Mas também é belo porque ele transforma isso numa esperança muito vívida. É belo porque a angústia e o desalento do salmista são substituídos por essas coisas. É belo porque esses sentimentos de lamentação do salmista, esses sentimentos de queixa, esses sentimentos de tremenda perplexidade, são transformados em coisas da fé, em sentimentos de confiança, em sentimentos de fé. Por isso, quando eu olho para este texto, e quando eu o leio, eu vejo um salmo muito triste, mas por um outro lado, um salmo muito belo. Nós encontramos nesses dois salmos, amados, nós encontramos a medicina para a alma. Nós encontramos a medicina para uma alma aflita. Quantos de nós já passamos por aflições na nossa vida? Quantos de nós talvez entramos hoje aqui, neste lugar, carregando uma aflição que ela precisa ser curada? E a palavra de Deus diz hoje para você que a medicina de Deus está aqui para curar a sua alma aflita. Por isso você precisa nesta manhã se dar conta do que a palavra de Deus vai dizer a você. O quadro que se pinta aqui é de uma corça, né? Os irmãos sabem o que é corça, né? É melhor falar corça, né, irmão? Aquele animal saltitante, ela fala de uma corça tímida, de uma corça inquieta, a suspirar audivelmente por causa da sede extrema, visto que lá na Palestina, em determinados lugares, Israel antigo, em determinados lugares, em certos lugares desertos, a água era encanada por grandes distâncias, dentro de manilhas de barro. Então, se faziam algumas manilhas de barro em umas regiões muito desertas. E aquele animal, ao perceber a água correndo ali por dentro daquele encanamento, e sedenta, ela corre ao longo das manilhas, suspirando pelas águas correntes, pelas águas refrescantes. Por isso ele diz assim, como a corça anseia por águas correntes, porque ela escutava, não sei, ela sentia a água passando ali, e ela sabia que em algum lugar ela poderia beber aquela água refrescante, então ela estava ali. Guardadas, é claro, as devidas proporções. Era dessa maneira que o salmista se sentia, de um desejo ardente pelo Senhor, tal qual essa ilustração da corça que expressa vividamente um senso intenso
de uma tórrida necessidade pelas águas correntes. Esta mesma situação era experimentada pelo salmista com relação a Deus. Tal qual aquela corça corria ali através do deserto, atrás daquela água, que ela desejava muito beber, assim também a alma do salmista, ele sentia aquela necessidade de Deus. Guardadas, é claro, as devidas proporções, é assim que nós nos sentimos também em alguns determinados momentos da nossa vida, em algumas determinadas circunstâncias das nossas vidas, essas circunstâncias que muitas vezes nos assola, que nos traz uma necessidade indescritível de Deus. Quantos já sentiram assim? Uma vontade indescritível de Deus, uma sede inominável de Deus, uma sede, uma vontade, uma necessidade tão grande de Deus, que nós ficamos a suspirar por Deus. Muitas vezes, como esse salmista, nós nos sentimos assim também, pessoas que têm uma grande necessidade por Deus. E nesse poema nós notamos que o salmista passa por vários estados de ânimo. Uma vez elevado e outra vez abatido. E nós notamos ali que seu ânimo oscila entre as lágrimas e o louvor. O seu ânimo, ele oscila entre as perturbações e as procissões. O seu ânimo, ele oscila entre os abismos e o altar de Deus. É como se fosse uma gangorra, como se fosse uma montanha russa. Uma hora lá em cima, na outra hora lá embaixo. No mesmo salmo nós vemos um salmo triste e um salmo belo, assim por dizer. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer é se esse estado de ânimo é exclusividade do salmista. Será que é exclusividade do salmista? Será que esse estado de ânimo é exclusividade de outros escritores das Sagradas Escrituras? Será que esse estado de ânimo pode ser encontrado em pessoas como eu e como você? Que oscila entre o louvor e depois a depressão, entre a alegria e a tristeza. Será que é exclusividade apenas daquele homem que escreveu esse salmo, de alguns homens que escreveram a palavra de Deus, ou será que se relaciona comigo e com você também? E sem meias palavras, eu acredito que este salmo, ele é um espelho que reflete fielmente que quase todos nós, invariavelmente, em diversas vezes, em determinadas circunstâncias, nos deparamos com essa situação. Salvo raríssimas exceções, que eu nem sei se há exceções. Esse salmo reflete muitas vezes aquilo que eu e você vive no nosso dia a dia. Em diversas vezes, o surgimento desse estado pode ter várias causas, ele pode ter várias origens. Esse estado de ânimo é, na verdade, o efeito causado por algumas coisas, mas em especial, por uma que nós vamos meditar nesta manhã. Não raras as vezes, meus amados, o nosso estado de ânimo fica abatido quando a nossa fé é desafiada. Amém? O nosso estado de ânimo fica abatido quando a minha e a sua fé são desafiadas. Não é verdade? O nosso estado de ânimo fica abatido quando somos desafiados a mostrar evidências daquilo que nós realmente professamos que cremos, daquilo que nós cremos, naquilo que nós dizemos que é real. O salmista tinha um desejo intenso de aproximar-se de Deus, ele tinha um desejo intenso de aproximar-se do Deus vivo, que é aquela fonte da água viva. Então ele demonstra que ele tem um anseio latente por comunhão com o próprio Deus. Veja lá no versículo 1 e 2 novamente. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. E por diversas vezes, amados, nós passamos por situações de aflição, em que o que se requer de nós é que apresentemos respostas convincentes, respostas concretas, que vão satisfazer aqueles que são inquisidores, aqueles que ficam interrogando, aqueles que são sarcásticos, aqueles que são incrédulos, aqueles que são ateus. Muitas vezes nós nos sentimos assim, passamos por essas aflições, porque temos que apresentar respostas que convençam as pessoas daquilo que nós verdadeiramente cremos. O salmista, como já dissemos, tinha assim um desejo intenso de ter uma comunhão com Deus. E esse desejo, cuja força estava evidenciada na perda do apetite, e no frequente derramar de lágrimas, como ele diz ali no Salmo, tinha sido intensificado por aquelas observações críticas, pessimistas, por aquelas observações zombateiras e incrédulas de outros homens, que perguntavam a ele: onde está o teu Deus? Observe, irmãos, que esta é uma pergunta perniciosa. Esta é uma pergunta nociva. É uma pergunta ardilosa. É uma pergunta capciosa. Onde está o seu Deus? Por onde anda este teu Deus? Este teu Deus que você diz que é amigo? Esse Deus que você diz que é bom? Onde está esse Deus que você diz que é companheiro? Onde está o seu Deus que você diz que é Senhor e Salvador? Onde está este teu Deus em que você diz acreditar? Em que você professa com Ele as suas palavras? Onde se meteu este teu Deus que você chama de Deus fiel? Onde está esse Deus que você chama de Deus Altíssimo? Por onde anda o Deus Todo-Poderoso? Amados, isto aconteceu com o salmista. E ele registra isso no Salmo. Aconteceu isso com ele. Ele estava passando por aflições, e aqueles que o rodeavam estavam querendo colocar mais lenha na fogueira. Estavam querendo atiçá-lo. Eles não queriam ajudar. Eles não queriam trazer um socorro, eles só queriam atiçar. Eles apenas queriam deixar a pessoa mais aflita. Não eram amigos, eram incrédulos. Eles não queriam ajudar. Eles queriam tornar a situação mais pior do que ela já estava. Eles queriam instigar. Eles queriam estimular o pensamento negativo, eles queriam estimular a incredulidade, eles queriam estimular a revolta, dizendo: você está passando por aflição, e o teu Deus? Onde Ele está? E quando lemos esse salmo, amados, e quando nós o interpretamos, parece ficar claro que não havia uma base imediata, não havia nenhum argumento sólido para poder responder para aqueles adversários que insultavam o salmista. Não havia uma resposta, você pode ver. Ele se queixa muitas vezes, ele se pergunta, ele chora, mas não há um argumento sólido, não há uma base imediata, não há uma resposta firme, convicta, de onde estava o Deus daquela pessoa que estava passando por aflições e que estava sendo insultado. Amados, conosco também, muitas vezes não é diferente. Às vezes são os ateus que se acham o suprassumo da inteligência. Existe até uma organização, uma associação de ateus, não sei se vocês já viram, e o presidente dele, de vez em quando, vai ali nos programas de televisão falar sobre o ateísmo. São essas pessoas
que se acham o suprassumo da inteligência e da racionalidade, que procuram nos desafiar e nos dissuadir da fé. Não são os ateus convictos, porque os ateus convictos nem falam. Quando uma pessoa é ateia, ela nem discute com você, ela não crê e não tem conversa. Mas são aqueles que não são ateus convictos, porque esses ainda não se convenceram. Eles estão lutando para que, de alguma forma, eles tenham uma convicção de que o Deus não existe de verdade. Mas, amados, em outras vezes, não são os ateus. Muitas vezes são aqueles que se perderam no caminho da fé cristã, e que tentam nos levar também ao mesmo caminho do ceticismo, ao mesmo caminho da incredulidade. São aqueles que estavam ali com o Senhor, mas que abandonaram. São aqueles nas quais a maré de acontecimentos provocou a total perda da fé. E apostataram, e se desviaram dos caminhos do Senhor. Eles querem que você seja arrastado pela mesma onda de incredulidade que arrastaram eles para longe da presença de Deus, e que ficam te instigando com perguntas perniciosas, dizendo: onde está esse teu Deus? Mas também em outras oportunidades, são aqueles assim que não são incrédulos, mas também não são crentes, não são ateus, mas também não são aqueles que creem de verdade. São aqueles meio crentes, meio incrédulos. Aqueles que creem duvidando. Aqueles que até simpatizam com o teu sofrimento, até simpatizam com a tua dor, mas que lamentam o fato de você ainda colocar totalmente a sua fé em Deus, de confiar plenamente nesse Deus, o qual, segundo eles, é incapaz de socorrer você. Deus pode até existir, segundo eles, mas Ele não está nem um pouco preocupado com você. Então vá à luta, vai você mesmo resolver os seus problemas. Em todos os tempos, amados, tem havido pessoas incrédulas, que não acreditam que pode haver assim este contato espiritual entre o Criador e a criatura, entre Deus e os homens. Isso é, na melhor das hipóteses, quando se crê que existe esse Criador. Muitas vezes nem se crê nisso. Como dizem, pode até existir uma força superior, um Deus que criou todas as coisas, mas que abandonou a sua criação, a sua própria sorte. Existe uma linha de pensamento filosófica que diz que Deus existe. Ele criou todas as coisas, mas Ele deixou sua criatura, a sua criação. Ele abandonou a sua própria sorte. Amados, e quando nos vêm aflições, e quando nos vêm as perdas, e quando nos vêm as tribulações, os reveses, os percalços da vida, as dificuldades, a fé que nós professamos, ela é ferozmente atacada. Ela é ferozmente desafiada. Se você confia em Deus e está passando por grande dificuldade, então onde está o seu Deus? Se você está desempregado há muito tempo, nenhuma porta de emprego abre para você, você está passando por grandes dificuldades na sua família, você está, às vezes, morando de favor, você está com dificuldades financeiras, você tem dívidas, e eu acho que todos nós aqui temos dívidas, mas essas dívidas são aquelas dívidas impagáveis, humanamente falando. Se você é perseguido, se você é atribulado, se você não se acerta amorosamente na sua vida sentimental, se você não se acerta na sua vida de relacionamentos, você nunca vive em paz com os seus irmãos, com o seu vizinho, com seus colegas de trabalho,
se você se vê atribulado na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, na sua vida eclesiástica, né, da igreja, se você vive nas perturbações dos seus negócios, etc, 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 se você confia em Deus e passa por essas grandes aflições, os inquisidores vão perguntar: o teu Deus, esse Deus que você professa, onde Ele está? E o desejo de conhecer a Deus, o desejo de conhecê-lo mais profundamente, de conhecê-lo mais intensamente, tem sido o anelo, tem sido o desejo de muitas pessoas, em todos os tempos. Em todos os tempos. Mas via de regra tem sempre uma voz contrária. Tem sempre uma voz incrédula, tem sempre aquela voz demoníaca, que tenta dissuadir a busca do Senhor com questões que desafiam a fé. E aqui nesse salmo diz: o teu Deus, onde Ele está? Então, diante dessa pergunta, amados, essa pergunta perniciosa, diante dessa pergunta nociva, podemos formular algumas respostas que vêm à nossa mente. Podemos dizer que Deus está no meio, no nosso meio, Deus está na igreja, amém? Podemos responder que Deus está na igreja porque Ele é aquele que fundou a igreja, Ele é o próprio fundador da igreja. Ele é o próprio fundador dela, e na pessoa de Jesus Cristo, a igreja foi edificada. Ele disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Deus está na igreja porque é no meio dos louvores que o Senhor habita. Tem até um cântico bem antigo, né? No meio dos louvores Deus habita. Porque quando estamos reunidos, e a palavra diz: quando estiverem reunidos dois ou mais numa mesma concordância, numa mesma identidade, num mesmo propósito, numa mesma unidade, num mesmo vínculo, o Senhor também estará ali, diz a palavra de Deus. Quem crê nisso? Deus está na igreja porque ali Ele se manifesta como? Na concessão de um dom, na libertação das opressões, na cura de muitas enfermidades, quer sejam elas físicas, quer sejam elas emocionais, espirituais, e através de tantos sinais e maravilhas, de tantos milagres que nós temos visto e sentido Deus agir e operar por meio e no meio da sua igreja. Essa é uma boa resposta, mas parece-me que não satisfaz as exigências da pergunta, que clama por uma resposta que convença e que satisfaça. Pois pode ser que alguém ouse dizer que Deus está no meio da igreja, mas Ele não olha para você. Então podemos responder que Deus está no céu. O céu é conhecido como o lugar da habitação. É o lugar da habitação de Deus, porquanto é o lugar da perfeição. O céu é conhecido como o lugar da perfeição. O nosso Deus é o Deus dos céus. O céu é o lugar do trono de Deus. É o lugar onde a presença e a glória de Deus são especial e visivelmente manifestas. O céu é o centro da manifestação do caráter de Deus, da bem-aventurança de Deus e da glória de Deus. O céu é onde Deus manifesta mais plenamente a sua presença. Então nós podemos dizer: o meu Deus está no céu. Mas esta é uma resposta que, ao meu ver, também não responde inteiramente a pergunta. Porquanto poderia-se dizer que Deus que está no céu, ou que habita os céus, é um ser completamente distante da realidade terrena e humana. Poderia-se dizer que Deus é um Deus etéreo, distante, e que pouco se importa conosco. Bem, então, aí nós podemos dizer e responder
que Deus está em todo lugar. Esse é um dos atributos, né? Isso é uma das qualidades de Deus. Deus é o Deus da onipresença. Amém? Deus é o Deus onipresente. E eu muitas vezes não entendia o que significava Deus onipresente. Como Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? É porque Deus, Ele preenche todas as coisas com a sua imensidão. E com o seu ser infinito. Nada pode escapar da presença de Deus. Nada. Tudo está contido no ser de Deus. O Senhor, Ele contém todo o universo. Por isso Ele é onipresente. Por isso Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Salomão, ele, quando orou lá em primeiro livro dos Reis, capítulo 27, ele diz assim: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até os céus dos céus, não podem te conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Deus está em todos os lugares, mas esta é uma excelente resposta. No entanto, ainda não satisfaz totalmente aqueles que são sarcásticos. Aqueles que olham para a tua aflição e perguntam: o teu Deus onde é que está? Pois podem dizer que Deus pode ser onipresente, mas você não é importante para Ele. Ele pode estar em todo lugar, mas Deus te ignora. Deus está ignorando você no seu sofrimento. Deus está ignorando você na sua aflição. Podemos sentir a mesma dor que o salmista sentia, como se seus ossos estivessem sendo esmagados diante deste insulto. O teu Deus, onde está? Então, amados, diante dessas coisas, eu poderia dizer assim: qual a resposta que nós poderíamos dar definitivamente para que todos aqueles que nos perguntam: o teu Deus, aonde está? Qual será? Que resposta poderíamos dar a esses que fazem essa pergunta nociva? E nós podemos dizer, amados, eu gostaria que você entendesse isso, e que você recebesse isso no seu espírito, recebesse isso no seu coração. Nós podemos dizer: o meu Deus está dentro de mim. Amém? O Senhor Deus está dentro de mim. A despeito de qualquer coisa, a despeito de qualquer circunstância, de quaisquer circunstâncias, nós podemos enfaticamente dizer que o nosso Deus está dentro de nós, que Ele está bem presente. Ele é presente em nossas vidas. Esta é uma certeza que ninguém pode apagar, é uma certeza indelével, é uma certeza inegável, esta é uma certeza indestrutível, irrefutável, de qualquer pessoa que conheça a Deus, amém? De qualquer pessoa que conheça a Deus. Nesse sentido, o Deus onipresente está presente em nós para nos abençoar. Lá no Salmo 16, versículo 11, diz: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, amém? A alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. A Bíblia nos oferece inúmeros exemplos, amados, inúmeros exemplos de como esta presença santa, divina, pode nos dar poder para que a gente viva para Ele. Quando nós sentimos esta presença de Deus em nós, nada nem ninguém pode nos fazer mal, amém? Nada e nem ninguém pode nos fazer mal. Sem a consciência da presença dEle em nossa vida, nós somos completamente frágeis, nós somos reduzidos a nada. Mas nós somos reduzidos a nada, meus irmãos, quando nós não temos essa fé. Quando nós temos essa consciência da presença de Deus em nós,
Nós precisamos ter essa consciência, porque nada vai nos destruir. Não vai ser pergunta incrédula que vai nos destruir. Não vai ser pergunta incrédula que vai fazer com que a gente se sinta fragilizado. Muitas pessoas confiam na abundância da riqueza. Muitas pessoas confiam nos seus bons relacionamentos, nos relacionamentos com homens poderosos. Confiam nos seus exércitos, que são muito poderosos. Confiam nos seus carros de ferro, nos seus valentes soldados, nas suas novas e poderosas armas. Muitas pessoas confiam nisso. Nós, porém, confiaremos na manifestação, na presença manifesta de Deus em nós. Nós não confiamos em homens poderosos, nós confiamos em Deus. Aquele que criou todas as coisas, aquele que está no nosso lado, aquele que diz que nunca nos abandonará, aquele que está conosco todos os dias até a consumação do século. Esta é a presença que nos faz ficar alegres. Nós confiaremos na presença manifesta de Deus na nossa vida. Você pode dar um salve de palmas ao Senhor? E quando temos esta confiança, não existirá qualquer tipo de agitação, não existirá qualquer tipo de sombra na nossa mente, não existirá nenhuma inquietação, não existirá nenhuma ansiedade, nenhum esforço próprio. Quando confiamos que Deus está dentro de nós, quando nós confiamos que Deus habita em nós, que Ele está presente em nós, então haverá, amados, uma paz serena nas nossas vidas. Haverá um descanso tranquilo. Não haverá agitação. Não haverá perturbação. Não haverá perguntas nocivas, porque nós cremos em quem nós servimos. Qualquer um vai perceber isso. Então as pessoas não vão querer desafiar a tua fé, perguntando onde está o teu Deus, porque elas perceberão Deus em você. Irmão, você possui a presença de Jesus Cristo na sua vida. Amém? Você tem a presença de Jesus Cristo na sua vida. Você poderá experimentar a divina ordem da parte de Deus na sua vida. Você pode experimentar a paz. Você pode experimentar a tranquilidade, sem impaciência, sem ansiedade, sem precisar ficar correndo de um lado para o outro, para buscar orientação, porque nós temos Deus, e quando Deus está dentro de nós, quando a presença de Deus é conosco, Ele nos orienta, e assim nós vamos viver na certeza de que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor está no controle de absolutamente tudo, o Senhor está lá no controle da nossa vida, sem sombra de dúvidas. Vamos viver em descanso, sem aquela sensação de que o chão está se abrindo para nos tragar. Quando nós estamos em tribulação, quando nós estamos na escuridão, quando nós estamos nas aflições, parece que o mundo vai desabar, parece que o chão vai se abrir, parece que alguma coisa vai nos tragar, mas quando nós temos a convicção da presença de Deus na nossa vida, tudo vai se transformar em paz, tudo vai se transformar em descanso, toda a sensação ruim vai cair por terra em nome de Jesus, porque Jesus é Emanuel, como nós dissemos, Jesus é Deus conosco. Então, que isso seja uma realidade para mim e para você. Jesus é Emanuel, queridos, Ele é Deus conosco, Ele está presente, Ele está dentro de nós, Ele nos conduz, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe das nossas aflições, Ele sabe dos nossos sofrimentos, Ele sabe daquilo que nós precisamos. Então vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Não vamos ouvir aquelas vozes demoníacas, aquelas vozes terrenas, que ficam perguntando, onde está o seu Deus? Por que você está sofrendo? Você não deveria sofrer, você não é um crente? Você não diz que Deus é seu Senhor e Salvador? Você não diz que o Senhor é a tua força, a tua esperança? Cadê o seu Deus? Você fala assim, o Deus está dentro de mim. A palavra de Deus está repleta, amados, de narrativas, de bênçãos maravilhosas que vieram sobre aqueles que tinham convicção da presença de Deus consigo. Quero ver alguns exemplos lá em Gênesis 21, 22. Abraão, e diz assim, naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão, Deus está contigo em tudo que fazes. E, irmãos, era um rei ímpio,
que estava dizendo isso: Abraão, há algo diferente em você. Deus guia, Deus preserva você, Deus abençoa você para onde quer que você vá. Porque ele sentia que Deus estava com Abraão. Lá em Juízes capítulo 1, versículos 5 e 6, Josué 1, 5 e 6, diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para a terra, para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Quando cremos que o Espírito de Deus está presente conosco, nós podemos ser fortes e corajosos. Jeremias 15, 20. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Ele está dizendo assim: não importa que o país inteiro esteja e se vire contra você, Jeremias, o que importa é que minha presença estará com você. Confie, porque eu estou com você, diz o Senhor. Lá em Juízes capítulo 6, os versículos 12 e 14, diz assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Essa força do versículo 14 refere-se ali ao versículo 12. As Escrituras revelam que Gideão, mas era um homem tímido, era um homem atemorizado, ele era até meio covarde. Mas havia uma força tão poderosa em Gideão, que ele poderia livrar Israel. E essa força era nada mais, nada menos que a presença de Deus com Gideão. Lá em Isaías 43, de 1 a 5, diz assim: mas agora sim, diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar, e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Então Deus fez essa promessa especial àqueles a quem Ele ama, através do seu profeta Isaías. Deus estava dizendo: com a minha presença habitando em você, você pode passar por muitas calamidades. Deus não estava prometendo que Ele não passaria por calamidades, mas se Ele passasse por calamidades, Ele sobreviveria a todas elas. Mas não sobreviveria simplesmente. Ele diz: você será abençoado e favorecido em todas as coisas, porque a minha presença é com você. Amados, nós poderíamos citar outras passagens, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, que mostram a presença abençoadora de Deus nos homens. Poderíamos ficar aqui a manhã toda falando sobre isso. Podemos ser gratos a Deus pelo que a sua presença fez na vida dessas pessoas, que nos encoraja, que nos exorta a buscarmos a presença de Deus em nós. Nós hoje somos desafiados, amados, a buscar a presença do Todo-Poderoso em nossas vidas. Contudo, cada um de nós deve possuir esse testemunho poderoso de que a presença de Deus em nós tem feito em nós e tem feito por meio de nós. Ou seja, guiando as nossas vidas, dirigindo os nossos passos, abrindo as portas para nós, removendo obstáculos, moldando os corações, transformando as nossas vidas e nos tornando destemidos. Precisamos ter esse testemunho poderoso na nossa vida. E a questão é: a presença de Deus está comigo, apesar de mim mesmo.
A presença do Senhor está com você, amados, apesar de você mesmo. Amados, será que nós podemos testemunhar que grandes coisas a presença de Deus tem feito em mim, em nós, em nosso meio? Então devemos também estar cientes de que para que a gente possa assegurar com confiança a presença de Deus conosco, devemos continuar buscando a Deus de todo o nosso coração. Amém? Precisamos continuar. Para assegurar isso, para nos assegurar isso, a gente deve continuar buscando a Deus de todo o nosso coração. Não podemos, amados, fragilizar o nosso zelo por Deus, o nosso zelo pelos desígnios de Deus. Não podemos negligenciar a vontade de Deus. Não podemos desmerecer os mandamentos de Deus. Não podemos voltar às práticas antigas dos nossos pecados. Mas precisamos continuar a buscar a Deus intensamente com todo o nosso coração. A palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas 15:2, que o Senhor estará conosco enquanto nós estivermos com Ele. Mas se quisermos deixá-lo, Ele também nos deixará, diz lá para Israel. Deus nunca jamais irá abandonar aqueles que buscam a Ele com sinceridade, irmãos. Que querem estar com Ele, que querem ter a presença dEle na sua vida. O Senhor não rejeita aqueles que o buscam. Jesus jamais vai rejeitar aqueles que o buscam verdadeiramente e com todo o seu coração. Mas precisamos dia após dia, dia e noite, precisamos buscar a presença desse Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Busque a Deus. Busque a Deus na sua vida. Dia após dia. Dia e noite. Busque a Deus. Busque a presença de Deus. Deus está dizendo para você, eu estou com você, mas busque a minha presença. Não se aflija com as questões que estão à sua volta. Me busque. Me busque de todo o coração. E Deus quer que nós gastemos o nosso tempo buscando o Senhor, buscando o Senhor Jesus, buscando cuidadosamente a sua palavra, lendo e meditando na palavra e praticando a sua palavra. Deus quer que nós o busquemos em oração. Nós começamos hoje a semana de oração, e se você não veio, você pode ter a oportunidade de vir aqui durante a semana, buscar a presença de Deus em oração. Busque a Deus de todo o seu coração. E ao permanecer na presença de Deus, em outras palavras, Deus permanecendo em você, os seus olhos começarão a se abrir para a glória de Deus. Seus olhos se abrirão para tudo que está revelado em Cristo. A revelação plena do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade, do perdão, da santidade, da justiça de Deus. Quando você busca a Deus, quando você busca Ele na sua palavra, quando você busca Deus em oração, seus olhos começam a se abrir para tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então busca a Deus. Amados, não fique buscando sinais, não fique buscando uma força que faça tremer o prédio da igreja, não fique esperando os alicerces desse lugar tremer, desta construção tremer, para que você possa sentir a presença de Deus. Não fique esperando que sempre tenha aqui um pregador que impõe a mão sobre você, e assim você vai ter todos os seus problemas resolvidos. É verdade que a imposição de mãos é bíblica? É claro que é. É lógico que ela deve ser feita. Nós fazemos. É verdade que a oração intercessória também é. Mas a tese que eu defendo é que não podemos condicionar a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa carreira, a carreira que nos está proposta com essas coisas. Essas coisas ela não deve ter e não deve ser a mola propulsora que vai nos fazer caminhar na vida cristã. Quando eu era no colegiado de pastores da igreja congregacional em Guarulhos, tinha sempre, o final do culto, a gente orava pelas pessoas, e toda semana, todo domingo, tinha uma mulher, uma senhora, que vinha pedir oração para nós. E toda semana era a mesma coisa. Ah, pastor, eu gostaria que você orasse porque eu estou fraca. Eu gostaria de orar, que o senhor orasse porque as situações da vida. Toda semana, irmão, não era uma semana, era todas as semanas, todos os domingos.
E a gente falava, irmão, a irmã também precisa orar. A irmã tem fé no seu coração. Então, amados, é preciso orar, é preciso receber oração, é necessário isso, imprescindível em momentos especiais, em momentos críticos, em momentos cruciais, mas não faça isso uma muleta espiritual para a sua vida. Não viva na dependência da fé de outros irmãos. Não se escolhe naqueles que você julga que são mais espirituais do que você. Seja espiritual você. Seja espiritual você. Busque o Senhor. Busque o Senhor em você mesmo. E a pergunta que se faz, o teu Deus, onde está? Você falar, Ele está dentro de mim. A presença do Senhor é comigo. Eu estou desfrutando da contínua presença de Deus na minha vida. O teu Deus onde está, meu querido? Você pode estar passando por aflição, você pode estar passando por perdas, você pode estar passando por desilusões, você pode estar passando por decepções, você pode estar passando por situações difíceis, mas creia que Deus está com você. Uma esfera de incredulidade, cadê os irmãos? Uma atmosfera de incredulidade que cercava e que subitamente desafiava a fé do salmista, e que pode perfeitamente também nos cercar e nos desafiar, deve despertar a nossa memória para as coisas que Deus faz e as coisas que Deus já fez, através de uma fé irreprimível, irrepreensível e fervorosa. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa hora. E nós vamos orar. E em nome de Jesus, você vai sair nessa manhã fortalecido deste lugar. E você vai sair com aquela convicção de que Deus está presente na sua vida. Você que já conhece o Senhor Jesus, você que já entregou a sua vida para Ele. Independente se você está passando por situações delicadas, situações controversas, por aflições, por angústias, por tristezas, eu quero dizer em nome de Jesus, que a presença dEle, nesta manhã, vai tornar você uma pessoa de fé, vai fazer com que você comece a caminhar, na certeza de que Deus está com você para te abençoar. Não há nenhuma coisa que Deus não conheça na sua vida, não há nenhuma situação que Deus desconheça, mas Ele é Deus presente, é um Deus que você busca, é um Deus que te responde, é um Deus que está na igreja, é um Deus que está nos céus, é um Deus que é onipresente, mas é um Deus que habita em você. E nessa certeza nós vamos caminhar, nessa certeza nós vamos iniciar a nossa semana, louvando e agradecendo a Deus, e tendo essa comunhão, essa comunhão com Deus que te faz entender que você não é um nada. Nessa manhã, irmãos, esqueça isso. Não fique pensando que você não é um nada, que você é um nada, que você não tem valor. Mas entenda que Deus está presente na sua vida. Ele está presente, Ele quer te abençoar, quer dirigir a sua vida, Ele quer te ensinar alguma coisa, mesmo nas aflições, nas dificuldades. Tenha certeza que Deus, Ele quer te ensinar alguma coisa, Ele quer que você seja aprovado, Ele não quer que você desista, Ele não quer que você se rebele, Ele não quer que você se torne incrédulo, Ele não quer que você se desvie, Ele quer que você se torne cada vez mais dEle. Senhor, nós consagramos, ó Deus, este lugar, consagramos, ó Deus, a nossa vida, consagramos, ó Deus, o nosso coração, consagramos, ó Deus, tudo aquilo que existe em nós, ó Pai, e nós te pedimos nesta hora,
Que o Senhor venha derramar, ó Deus, desta fé inabalável em nosso coração. Nós queremos sair daqui hoje, ó Deus, transformados pela essa medicina que nos cura, essa medicina para a alma, Senhor. Como ali, ó Deus, naquele salmo, Senhor, o salmista chorava, Senhor, e Senhor dizia assim: ah, Deus, as pessoas perguntam: onde está o Senhor? Mas, ó Deus, agora que em nome de Jesus eu quero responder para todas elas, que o Senhor está comigo, Senhor, que o Senhor se faz presente, que o Senhor, ó Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador, que o Senhor é aquele que me guia, Senhor, é aquele que me transforma, é aquele, ó Deus, que tem um olhar, ó Deus, de graça sobre a minha vida. Tu tens um olhar de graça, de misericórdia, tu tens um olhar de bondade, de perdão, de amor incondicional pela minha vida, Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor nos salvou, o Senhor, ó Deus, nos deu, Senhor, uma vida espiritual, uma vida, Senhor, ó Pai, na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, não deixe que sejamos guiados, ó Pai, pelas circunstâncias, ó Deus, pelos olhos, Senhor, Pai, humanos, os olhos naturais, mas queremos ser guiados pelos olhos da fé. Deus, do que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos abençoa, de que o Senhor está presente em nossas vidas. Deus, nós te agradecemos pela Tua presença, te agradecemos, ó Deus, pelo Teu grande amor. Assim, Deus, nós te pedimos, nos concede, Deus, este dia de paz, nos concede, Deus, uma semana de vitórias, nos concede, Deus, uma semana cheia da Tua presença, que em todos os momentos nós possamos sentir o Senhor, ó Pai, dentro de nós, falando conosco, nos guiando, nos dirigindo, nos abençoando. Pai, que todas as vozes do mal, que todas as vozes contrárias, que todas as vozes, ó Pai, do inferno se calem, Deus, em nome de Jesus. Assim, Deus, nós oramos nesta hora e te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando fugir. Levanta suas mãos e diga a Ele: te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres,
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. E esse é quem tu és. 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 Me sustenta até quando eu não vejo, quando eu não sinto. Queremos provar da sua onipresença, da sua onipotência. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás, que essa certeza no controle, cale todas as outras vozes sobre as nossas vidas. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando que isso faça parar todo sentimento de medo. Estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até isso coloque como uma certeza sobre as nossas vidas. Estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Dá um salve de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia.